Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos à nossa live. E hoje nós vamos falar sobre uma pós muito especial. Sabia, professora Estela? Tem certeza que temos uma pós para apresentar hoje para a galera que está em casa? Exatamente, a pós em desenvolvimento Full Stack e Cloud Computing. Peraí, repete esse nome para que a gente grave direitinho. Full Stack e Cloud Computing. É bem interessante essa pós. Por quê? Porque é o que está na realidade. Hoje em dia, o profissional de TI, essa pós é mais voltada para o profissional de TI, mas não impede que outras pessoas de outras áreas façam. O que eu vou aprender nessa especialização? Me conta um pouquinho. Então, o Full Stack é aquele cara que constrói o front-end e o back-end. Opa, o que é o front-end e o back-end? Porque pode ser que tenha alguém em casa que ainda não se decidiu pelo curso que ele quer fazer, e aí ele vai lá na graduação ainda fazer o TI. Vamos explicar um pouquinho mais pra gente. Vamos imaginar aqui, vamos dar um exemplo do Cloud Computing junto com o Full Stack, tudo junto. Então imagina a Estela é uma grande compradora, ela sempre entra na internet, perfeito? E ela interage com uma interface. Certo. Essa interface que interage com você, a gente pode definir como front-end. Então, front-end é a construção daquele visual gráfico lá, com a experiência do usuário, com o design de componentes. Esse é o front-end. Então, o aluno aprende front-end. Mas não é só o que interage com você. Tem toda uma estrutura por trás para processar os dados, para fazer o armazenamento das informações, para calcular o preço do frete. Tem várias coisas por trás ali. Esse é o back-end. O back-end é aquilo que roda por trás, que o usuário não vê, mas é extremamente importante para a aplicação funcionar. E aí o profissional full stack, ele aprende tanto front-end quanto back-end. Então, em algum momento, isso já foi completamente separado? Essas duas... Sim, antigamente tinha um profissional mais de front-end, mais um profissional de back-end. Hoje em dia, a ideia é ter um profissional full stack, aquele que resolve todos os problemas. O motorista de ônibus. É o resolvedor, isso. E lá do Rio, né? Lá do Rio, o motorista virou cobrador também, né? Mas assim, full stack é isso. Ele resolve todos os problemas. Todos os problemas. E Cloud Computing? Cloud Computing, antigamente as empresas tinham que se preocupar em ter um servidor para guardar informações. Isso gerava custo grande de manutenção, tudo mais. Precisaria de ter mais um maquinário. Hoje em dia, a gente coloca as coisas na nuvem. A gente contrata serviços para colocar na nuvem as coisas. E tem uma coisa interessante. Voltando no exemplo aqui da lojinha grão, do e-commerce, que a Estela compra bastante, a gente pode ter módulos diferentes. Por exemplo, podemos ter um módulo de consulta e um módulo de compra. Certo? Certo. O módulo de consulta, qual que vai ser mais acessado? De consulta ou de compra? Eu acredito que o de consulta. Exatamente. Porque, por exemplo, a nossa amiga Núbia. Nossa amiga Núbia consulta tudo, mas às vezes não compra. Exatamente, que bom, né? Então, o módulo de... É verdade, porque senão a Núbia já teria falido. Mas assim, o módulo de consulta, ele é muito, muito mais acessado que o módulo de compras. Porque sempre que a pessoa compra, ela tem que consultar. Então, precisaria de ter mais espaço na nuvem para consulta. Isso é o princípio da escalabilidade. Eu consigo aumentar servidores só com um módulo. Só para aquele módulo de consulta, eu vou aumentar a quantidade de processamento. Então, com a nuvem, eu consigo fazer isso muito bem. Olha, eu aprendi tanta coisa nesse curto espaço de tempo. Eu consigo ganhar uma certificação só por esse aprendizado de agora? Tem certificação em Full Stack, tem certificação de desenvolvedor de Cloud, tem umas certificações intermediárias. Então, ao longo do curso, na medida que ele for estudando, ele vai ganhando algumas certificações, que ele já consegue mostrar para o mercado de trabalho, currículo Lattes, LinkedIn, qualquer outro lugar, que ele já está pronto para poder fazer o trabalho dele. Exatamente. E também os desafios. Os desafios permitem que eles gerem portfólios para apresentar os projetos. Então, ele faz lá os desafios de front-end, os desafios de back-end e tal, e eles vão gerando os portfólios para mostrar para o mercado que eles estão qualificados na área de Full Stack, na área de Full Stack Cloud Computing. Miguel, uma coisa mais interessante dessa especialização é que ela tem um modelo pedagógico em que atende esse estudante que gosta de assistir uma videoaula, que gosta de ler um material, né, escrito, que a gente concorda que o material escrito ele é fundamental para o desenvolvimento de cada um dos indivíduos, mas também tem uma coisa muito interessante, que foi a ideia de trazer um desafio. É o momento em que ele coloca a mão na massa. E por que é importante ele de fazer um desafio de ele colocar a mão na massa? O que ele sai com isso, né? Qual é o produto disso? A aprendizagem ocorre na prática, então ele tem que praticar. Quanto mais está errando, quanto mais está difícil, ele está aprendendo. Então é assim que funciona. Então ele pratica só errando que ele aprende. A experiência vem ali, errando, acertando. E esse desafio promove isso, permite que ele construa coisas práticas e coloca no portfólio dele, mostra pro mercado. Portfólio, interessantíssimo. Então ele vai poder mostrar, olha, já fiz isso daqui. Já fez, isso. E essa pós foi pensada pelo nosso amigo Diogo, que começou o modelo pedagógico junto com a Estela. Então um abraço aí pro Diogo, um abraço pro André.
né, que pensaram nessa estrutura de pós, na forma de oferecer. Correto? Então, um abraço aí pro nosso amigo Diogo, pro nosso amigo André e pro Igor também, que pensou nisso aqui. O Claro, a Igor gente trabalha manda abraço bastante, para todo mundo aqui. né? Nossa. Abraço quentinho para todo mundo. Miguel, para saber um pouco mais desse curso, só se matriculando. Exatamente. Acesse o site, tem várias informações lá. Tem os professores de destaque, que é o professor Anderson, faz parte desse curso. Então, o nosso professor de destaque é o professor Anderson. Perfeitinho. Tem várias coisas interessantes. Então, acesse o nosso site. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.